Olá, no próximo, aliás, nós estamos neste dia 16 de novembro de 2023, comemoramos 26 anos de fundação do Sindicato dos Energéticos do Estado de São Paulo, Sinergia CUT. E para falar da história do Sinergia CUT, das vitórias, do futuro do Sinergia CUT também, eu recebo aqui o presidente do Sinergia CUT, Carlos Alberto Alves, o Carlinhos. Tudo bem, Carlinhos? Olá, Elias, tudo bem? Você está tudo bem contigo? Quero aqui cumprimentar os nossos que nos assistem aqui pelas nossas plataformas e dizer que estou muito feliz em poder estar aqui com você num momento tão importante para o Sinergia como esse, completando 25 anos. Ô Carlinhos, vamos começar até dar uma estruturada para que as pessoas entendam. Por que que lá atrás, lá em 1997, é lógico que não foi, por exemplo, no dia 15 de novembro que se decidiu fazer o Sinergia. É um processo de anos e anos e anos. Mas por que que esse processo foi iniciado? Quais foram os motivos? Olha, Elias, o motivo, primeiro, é a gente ter os trabalhadores numa organização maior, né? No sentido de você ter mais força no processo de negociação, de mobilização e de organização do conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, o sonho era da gente construir um sindicato estadual. Já era um sonho que vinha desde o início da década de 90, com esse objetivo de que a gente pudesse fortalecer o conjunto de trabalhadores e trabalhadoras, unindo todos os trabalhadores eletricitários do estado de São Paulo. E aí, consequentemente, veio a privatização, o processo de privatização, que começou, os debates começaram em 95, mas em 96 a lei foi aprovada, 9361, que autorizava a privatização do setor de energia elétrica no estado de São Paulo, e, a partir daí, esta necessidade de você ter um sindicato, os trabalhadores num processo de unidade maior, se tornou necessária, imperiosa, para fazer frente a tudo que poderia vir e veio num processo de privatização, ainda mais com as empresas fatiadas em várias empresas para ser doadas da forma como foi. Mas naquela ocasião, Carlinhos, a ideia de criação do Sinergia gerou impacto no mundo sindical? Sim, gerou impacto e bastante impacto. Por quê? Primeiro que nós já tínhamos tido algumas experiências de fusão do sindicato ali no ABC, né? E que não deu muito certo. E no nosso caso, existia também alguma parte do movimento sindical que queria manter o status quo, ou seja, manter a forma de organização dos trabalhadores da forma como estava. Então, houve um impacto, inclusive na nossa central à época, de dizer que a gente não se viabilizaria por esse caminho, né? Algumas pessoas dizendo isso, não a central única dos trabalhadores, mas algumas pessoas dizendo não vai se viabilizar porque outras categorias já tentaram essa condição, tá? E não se viabilizaram. E nós apostamos nisso. Foi quando a gente juntou aí com os gasistas. Então, nós tomamos duas importantes decisões à época. O conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras tomaram a seguinte decisão: vamos juntar com os gasistas, que também tinham passado por um processo de privatização. Estava passando. E, junto com o gasista, e à época também com a AEC, Associação dos Empregados da CESP, que tinha uma capilaridade muito grande dentro da CESP, enquanto associação, junto com o Sindicato de Campinas, o Sindicato Celestial de Campinas, e com essas três pilastras, nós fundamos o Sinergia CUT lá no dia 16 de novembro de 97, na quadra dos bancários. Agora, Carlinhos, quando. Porque
Um sindicato ele tem que ser participativo na vida do trabalhador, especificamente nas negociações salariais. Vocês sentiram, o Sinergia sentiu resistência por parte das empresas nas primeiras campanhas salariais? Muito, muito. Primeiro, porque as empresas, a grande maioria delas, ou na sua totalidade, tem a premissa de que o conjunto dos trabalhadores tem que ser fatiado, né? Quanto mais você fatiar os trabalhadores, menos organização eles têm, menos força do processo de negociação e menos mobilização eles têm. Então, as empresas elas não aceitavam essa condição por achar que esses trabalhadores unidos aí num único sindicato, numa única organização, com certeza traria mais dificuldade no processo negocial para as empresas. Agora eu lembro que em 1999, que foi um ano muito difícil para a economia brasileira, porque o segundo governo Fernando Henrique Cardoso começou desvalorizando o dólar, jogou juros lá em cima, muitas categorias sofrendo com desemprego e também, né, com o arroxo salarial. Eu me lembro que naquela época os eletricitários, os energéticos talvez tenha sido uma das únicas categorias que tenham conseguido aumento real, ou pelo menos evitar a perda da massa salarial. Estou falando de 1999, hein? Ó, faz tempo. Mas eu fiz essa pergunta, estou fazendo essa pergunta para dizer o seguinte, ô Carlinhos, já naquela época, a inserção do Sinergia já foi importante para assegurar os direitos dos trabalhadores? Com certeza. Isso por quê? Primeiro, que quando você vai negociar com uma empresa ou com a empresa, você tendo uma base sindical ou um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras no sindicato, que o número de filiados daquele sindicato ele não é tão grande perante aquela empresa, isso refletia à época e até hoje num fracasso, mas não num fracasso, mas numa situação em que você não tinha muita força, efetivamente, para poder negociar. Como nós já estávamos num processo, e foi na época de um processo em que o Sinergia estava, era uma época, olha, sindicato único no estado de São Paulo. Portanto, nós tínhamos nesse período de 97 a 99, nós já tínhamos filiados muitos trabalhadores no estado de São Paulo como um todo, né? E isso nos fortaleceu perante as empresas para que nós mantêssemos naquele momento difícil que o país estava passando as conquistas históricas e os direitos históricos dos trabalhadores nos acordos coletivos de trabalho. Agora, Carlinhos, teve o segundo governo Fernando Henrique, teve um novo momento, né, do país, com a primeira eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, e também uma nova movimentação da classe trabalhadora para ampliar a massa salarial, para ampliar os direitos, esse período de 2003 a 2010. E como é que o Sinergia se movimentou, se posicionou nesse período? Bom, Elias, o Sinergia, nós fizemos 2 movimentos nesse período. Esse período foi um período em que, com o país, com uma democratização maior na questão da relação capital-trabalho, implementada pelo governo à época, que era o primeiro mandato do governo Lula, isso criou várias oportunidades aos conjuntos dos trabalhadores e trabalhadoras na sua questão de organizar. Então, a gente foi, no primeiro momento, continuando aquela luta de fazer um sindicato estadual no estado de São Paulo, por um lado, e, por outro lado, a gente foi também na luta do convencimento de outras entidades do setor, outras entidades dos trabalhadores do setor elétrico, para que a gente pudesse, enquanto a gente não podia constituir um sindicato único estadual, a gente constituía
uma organização onde a gente poderia juntar o máximo possível de sindicatos eletricitários e gasistas no estado de São Paulo, ressaltando que os gasistas são base estadual. A base do Sinergia Gasista hoje, né, já era a época, é uma base estadual, portanto, juntar os sindicatos eletricitários que tinha no estado de São Paulo, a época que tem no estado de São Paulo, mas na época que tinha, juntar no projeto do Sinergia, para que enquanto a gente continuasse na luta de um sindicato único estadual, a gente pudesse também já fazer um movimento unificado com essas entidades sindicais. Agora, o Carlinhos, é lógico que nesse período, depois do governo Lula, tivemos o primeiro governo Dilma, que a massa salarial cresceu de maneira considerável, o desemprego chegou a 4%, ou seja, quase pleno emprego, mas foi um período de muita efervescência política, especificamente aquilo que acometeu a presidente Dilma Rousseff, ela que foi deposta por um processo de impeachment e depois assumindo o vice-presidente Michel Temer. Eu estou fazendo toda essa recapitulação para enfatizar que o Sinergia, nesse período, não se omitiu também em relação àquilo que acontecia na vida nacional, né, Carlinhos? Não, o Sinergia sempre teve o papel de expressar a posição da direção do sindicato, né, em relação aos momentos em que o país passou nesse último período. A gente sempre fez e continua fazendo a luta pelos direitos, ao tanto que o Sinergia, se você olhar da privatização até agora, nós tivemos várias outras empresas foram criadas, várias outras empresas foram cindidas, e nós, na época que nós tínhamos 4, 5 acordos coletivos assinados, porque no setor nós não temos convenção coletiva, hoje nós temos aproximadamente 80 empresas que assinam acordo no projeto Sinergia. E aí, essa direção do sindicato, desde a época, ela sempre se posicionou diante dos acontecimentos do país e sempre focando na garantia dos direitos dos trabalhadores, da democracia, da democracia do país, nos direitos dos trabalhadores, né, para que a gente possa, só com democracia, você consegue avançar nos direitos dos trabalhadores. Então, nós não podemos nos furtar da falta de democracia que, em alguns momentos, nós tivemos no país, exemplo, quando foi deposta a presidenta Dilma Rousseff. Ô Carlinhos, e falando especificamente daquilo que foi feito no governo Michel Temer, como é que o Sinergia se posicionou? Como Sinergia, que balanço Sinergia faz dessa reforma trabalhista que foi feita durante o governo de Michel Temer? Olha, Elias, naquele período do governo Michel Temer, o Sinergia, nós já tínhamos 8 sindicatos no projeto do Sinergia. Por que eu estou chamando projeto? Porque o Sinergia ele tem um reconhecimento, total reconhecimento político, mas nós não tínhamos efetivamente a regularização dele por conta de uma legislação arcaica, totalmente arcaica, que é uma legislação criada por Vargas em 45, que é a questão da unicidade. Tá? E o Sinergia nasceu nascedouro, nasceu com a lógica de organizar os trabalhadores, ou seja, a livre organização, liberdade na organização dos trabalhadores. Né? Então, isso é importante. Por que eu estou ressaltando isso nessa pergunta que você fez? Para dizer o seguinte, que a gente vinha num processo criativo, num processo crescente de liberdade, de buscar esse objetivo final, que era a liberdade de organização dos trabalhadores, os próprios trabalhadores decidirem a sua forma de organizar, a sua forma de financiar o seu sindicato, e que isso pudesse trazer um fortalecimento para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, a gente vinha neste crescente durante os 2 mandatos do governo Lula,
e o primeiro mandato da presidenta Dilma. E nós tivemos aí também uma situação que merece ressaltar aqui, que em 2004, 2005, foi criado o Fórum Nacional do Trabalho, com o objetivo de discutir tripartite, trabalhadores, empresários e governos, né, porque era um governo democrático, né, portanto, para a participação de todos, que nós tínhamos para que a gente pudesse construir uma proposta de organização dos trabalhadores e dos empresários, porque os empresários também eles se organizam através dos seus sindicatos. E nessa ocasião, entre várias propostas levadas pela CUT, lembrando que a CUT nasceu defendendo a liberdade e autonomia sindical, né, a gente não conseguiu avançar pela correlação de força que tinha no Congresso e tudo mais, portanto, esse fórum não avançou. Daquele período para cá, nós também mudamos um pouco o nosso foco, que era assim, não vamos ter um sindicato único, né, dos trabalhadores, mas vamos ter um sindicato que tem unidade total na sua política, na sua estrutura, né? Ou seja, a gente manteve a lógica que as entidades têm a sua autonomia, mas tudo que nós vamos fazer, a gente faz juntos. Juntos aonde? Juntos no Sinergia CUT. Então, hoje que nós temos o Sinergia Presidente Prudente, o Sinergia Bauru, o Sinergia São José do Rio Preto, o Sinergia Araraquara, o Sinergia Mococa, o Sinergia Campinas, o Sinergia Litoral e o Sinergia Gazista. E aí nós temos todos esses sindicatos reunidos no Sinergia, construindo uma única política de organização, sendo solidário e fazendo as suas... tocando uma campanha salarial juntos e tudo mais, fazendo os enfrentamentos, a luta juntos, tá? E compartilhando o máximo possível a sua estrutura, o máximo possível. Então, na política é total esse compartilhamento, e na questão estrutura a gente faz o máximo que é possível e sempre buscando aprimorar essa atualização. Fiz esse resgate na sua pergunta, Elias, companheiro Elias, para dizer o seguinte: quando vê as reformas implementadas pelo Temer, porque a reforma do Temer a sociedade não percebeu, mas elas são interligadas. Teve uma reforma autorizando a terceirização total, você pode, sabe, não teve mais aquele lá, não pode terceirizar essa área, não pode terceirizar essa atividade. Não, a lei permitiu a terceirização na sua totalidade. Depois, nós tivemos uma lei que foi a lei previdenciária, ou seja, retirou direitos adquiridos dos trabalhadores que poderiam se aposentar naquele momento, levando a aposentadoria dos trabalhadores para um período, alguns mais 10 anos, alguns mais 5 anos, alguns mais 15 anos, e uma parte não vai conseguir aposentar, porque com certeza vai adoecer antes de se aposentar. E a reforma trabalhista, que foi o que vale ao negociado, vale sobre o legislado, né, basicamente, tirou o poder das entidades sindicais, tirando a questão do imposto sindical, lembrando que a CUT é contra o imposto sindical, mas a forma de tirar deveria ser colocado no lugar do imposto sindical, uma decisão dos trabalhadores, ou seja, os trabalhadores pudessem decidir que forma que eles iriam contribuir para o sindicato na qual ele é sócio. Então, a reforma trabalhista, ela enfraqueceu as entidades sindicais para que elas perdessem a força na defesa do direito dos trabalhadores, e essas entidades, e também a reforma tirou direitos dos trabalhadores. Inúmeros direitos, inúmeros. A gente, né? Então, nesse momento, o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que utilizar dessa organização que o Sinergia tem, para que nós fôssemos, através dos acordos coletivos, garantir aqueles direitos, né, que a legislação havia tomado.
Portanto, no setor energético, que é eletricitários e gasista, nós conseguimos manter, através dos acordos coletivos, aqueles direitos tirados pela legislação. Tá? Então, se você pegar 90% ou mais dos acordos coletivos, 95%, 98% dos acordos coletivos, assinados dentro do Sinergia Cult, né, pelas entidades que faz parte do Sinergia Cult, com certeza você vai identificar que os direitos dos trabalhadores que foram tirados na reforma foram mantidos em sua quase totalidade dentro dos acordos coletivos. Tudo isso se deu graças à organização do Sinergia Cult com as entidades que fazem parte do projeto. Ô Carlinhos, e também não dá para negar que para o movimento sindical o governo Bolsonaro foi um período muito duro, não é mesmo? E para o Sinergia também. Sim, porque o governo Bolsonaro ele veio na onda do Michel Temer, ou seja, aquilo que o Michel Temer não tinha feito ainda, que é aquela história, quando a gente acha que está ruim, pode piorar. Então, aquilo que não tinha sido feito de maldade aos conjuntos dos trabalhadores e trabalhadoras no governo Michel Temer foi concluído no governo Bolsonaro com êxito desse governo, né? Não do governo, com êxito das retiradas, né? Terminar o trabalho de retirar direito dos trabalhadores. É esse êxito que eu estou falando. Né? Ele conseguiu fazer isso e consequentemente, nesse momento, o conjunto das entidades sindicais estavam relativamente enfraquecidas por conta da questão do financiamento, da falta de financiamento e tudo mais, né? Não financiamento público, mas o financiamento dos trabalhadores, porque foi retirado o imposto sindical, né, e não colocado nada em seu lugar. Portanto, foi um período muito difícil e que deixou marcas profundas no conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras. Nesse dia 16 de novembro, Carlinhos, o Sinergia comemora 26 anos de existência. E a entidade, o que ela espera desse terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva? Ele, que é uma pessoa forjada e criada no movimento sindical. Olha, Elias, então, a gente chegou aí, né, aos 26 anos, né, porque, na verdade, a gente completou 25 anos e o ano passado, e a gente tomou uma decisão na direção do Sinergia que nós iríamos comemorar esses 25 anos durante todos os 12 meses. Então, a cada mês do ano, entre 16 de novembro de 2022 e 16 de novembro de 2023, a cada mês a gente fez algum tipo de atividade no sentido de lembrar esses 25 anos de resistência, de avanço, de aprimoramento na organização dos trabalhadores, e a gente, uma das coisas que nos deixa com bastante esperança, né? Esperança de esperançar, não de esperança de ficar sentado esperando, mas de se movimentar no sentido de alcançar os seus objetivos, a gente vê com bons olhos que, primeiro, está sendo feito alguns movimentos, né, no governo, né, através do Ministério do Trabalho e Emprego, no sentido de trazer novas condições para o fortalecimento das entidades sindicais, para que elas voltem a ser protagonistas efetivamente no processo de defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores. E para isso, primeira coisa, você tem que mudar a forma de organizar. Então, o governo Lula, através do Ministério do Trabalho e Emprego, do ministro Luiz Marinho, está aí com uma proposta debatida com as entidades sindicais, com os empresariados, tudo mais, mas a proposta é da gente criar uma organização dos trabalhadores para fortalecer os trabalhadores. Nessa criação, o exemplo que está sendo usado é o exemplo do Sinergia. Então, a proposta que está sendo debatida nas centrais sindicais,
entre as centrais sindicais, governo, está sendo debatido uma proposta, está sendo levada uma proposta no sentido que nos deixa muito feliz, que é esta proposta de 25 anos, agora 26, do Sinergia CUT. Proposta de você juntar o máximo possível de sindicatos de um determinado setor, de um determinado ramo, para que a gente se fortaleça, para que a gente possa fazer coisas junto, para que a gente possa otimizar a estrutura, para que a gente possa otimizar os investimentos, os custos, e o que é mais importante, o que a gente possa efetivamente organizar melhor os trabalhadores, que a gente possa melhorar na comunicação, que a gente possa melhorar na organização sindical, que a gente possa melhorar no atendimento jurídico, que a gente possa melhorar efetivamente na formação dos trabalhadores. Então, todo esse arcabouço que eu acabei de dizer aqui, dessas questões, importante para o conjunto dos trabalhadores, ela está sendo pautada no governo. Então, primeira coisa, essa é uma situação que, se realmente ela for aprovada, ela seguir adiante, será um benefício grande para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras. A outra questão é que só a partir de janeiro para cá, os trabalhadores estão conseguindo repor a renda, a sua renda, que havia caído assustadoramente no último período, e agora a gente já vai conseguindo repor a renda dos trabalhadores, né? Seja diretamente através do salário, ou seja indiretamente através de benefícios, vale-refeições, PLR, com reajuste acima da inflação, para que a renda do trabalhador fique maior. Essa é uma questão. A outra questão é a questão das fundações, que é o Fundo de Previdência dos Trabalhadores Energéticos. Isso porque havia uma decisão tomada no governo anterior, do governo Bolsonaro, de acabar com os fundos de pensões e levar todo o dinheiro dos trabalhadores para os bancos. O governo Lula agora mudou totalmente esse foco. O foco agora é manter os fundos de pensões dos trabalhadores, manter os direitos adquiridos e fortalecer esses fundos de pensões. Então, toda a guerra que nós travamos durante o governo Bolsonaro para manter os direitos adquiridos nos fundos de pensões, nosso, Viveste, Fundação Real Grandeza, Redeprev e outros, o governo agora montou um grupo de trabalho, olha só o que é a democracia, o que é um governo que olha para o povo. O governo montou um grupo de trabalho que está se discutindo lá, um grupo tripartite, que está se discutindo uma forma de fortalecer os fundos de pensões. Então, isso remete a dizer que assim, os desafios continuam, a luta continua, mas os espaços democráticos para que a gente possa discutir os problemas dos trabalhadores, as angústias dos trabalhadores, eles foram recriados por esse governo, né? A história da questão, o desmonte do Ministério do Trabalho e Emprego, que prejudicou muito o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras. Muito. Você imagina, sabe, você não tinha fiscalização, você não tinha as delegacias, superintendências, as delegacias do trabalho ficaram totalmente sem estrutura, sem funcionários e tudo mais, né? Não podendo fazer nenhum tipo de fiscalização, ou seja, não deixou de ser uma ferramenta de organização dos trabalhadores e proteção dos trabalhadores no local de trabalho, e agora está sendo reconstruído isso também. Então, veja bem, nós estamos conseguindo, através das políticas criadas que rebate, porque quando o governo ele faz uma política de valorização do salário mínimo, isso rebate direto em nós. Mas no setor não tem ninguém que ganha salário mínimo, certo? Mas se você tem uma política dessa, isso te dá força e argumento para que você possa perseguir para manter a renda dos trabalhadores a partir do novo salário mínimo, né? Então, nós temos os desafios continuos, mas os espaços democráticos criados por esse novo governo para que a gente possa fazer o debate com mais transparência,
mais igualitário, né? Isso tem acontecido e isso tem fortalecido muito a nossa organização dos trabalhadores. Ô Carlinhos, e para a gente encerrar, eu queria que você desse uma mensagem para os trabalhadores, para os companheiros, a respeito daquilo que vai fazer o Sinergia CUT no próximo período, até para sustentar o legado que começou lá atrás, com o primeiro presidente Manuel Viegas, passou também pelo Djalma de Oliveira e passou por outros dirigentes, agora chegou até você. Que mensagem que você pode encaminhar para os companheiros? Olha, Elias, primeiro assim, essa aqui é uma casa, o Sinergia CUT é uma casa, você falou bem, que vem sendo construída com várias mãos, né? E começou aí o Mané Viegas, depois veio o Jesus, depois veio o Djalma, né? O Edmar, né? E agora eu estou tendo essa felicidade, esse prazer imenso de conduzir esse projeto aí, né? Estamos finalizando aí o nosso primeiro mandato, e vamos para o segundo mandato do Sinergia. Então, o ano que vem, no primeiro trimestre do ano que vem, nós teremos eleições no Sinergia CUT, no Sinergia Campinas e no Sinergia Gasista. São 3 eleições, vão ser realizadas nos mesmos dias. Então, assim, nós avançamos muito nesse período e dizer para os nossos que trouxeram até aqui, né, que hoje as entidades que fazem parte do Sinergia CUT, todas elas têm no primeiro nome Sinergia. Então é Sinergia Presidente Prudente, Sinergia Bauru, Sinergia Araraquara, Sinergia Campinas, Sinergia Mococa, e assim sucessivamente. Então, todos agora chamam Sinergia e o nome oficial da entidade. E nós vamos continuar na luta, o Elias, e não vamos arredar pé desta luta, que é a organização dos trabalhadores. Sabe, nós queremos ampliar, fortalecer a organização dos trabalhadores. Porque somente trabalhadores organizados conseguem avançar nas suas reivindicações. Exemplo das campanhas salariais que o Sinergia faz, esse ano de 2023, por exemplo. Então, somente trabalhadores organizados conseguem avançar nas suas reivindicações. Portanto, manter os direitos dos trabalhadores, a defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores serão mantidos diuturnamente e vamos aprimorar, né, vamos chamar assim, mas potencializar a nossa comunicação com os trabalhadores e outros entes, né? Melhorar essa comunicação. Nós vamos melhorar a formação dos nossos dirigentes, né? Quando eu falo melhorar, é potencializar, porque todos esses itens que eu estou dizendo, essas áreas importantes do Sinergia, ela já vem dando exemplos e bons exemplos de como funcionar. Então, o que nós precisamos é atualizar, é aprimorar cada dia mais, para que a gente fique à altura, que a gente continue sendo digno de representar os trabalhadores e trabalhadoras energéticos do Estado de São Paulo. Carlinhos, eu queria agradecer demais por você ter reservado esse tempo para falar de algo tão precioso para a classe trabalhadora, que é o Sinergia CUT. Até a próxima, viu? Até a próxima. Um abraço a todos vocês. E você sabe que você pode acompanhar todas as informações do Sinergia CUT em nosso site www.sinergiaspcut.com.br. A gente se vê lá. Até a próxima.